Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com o coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas pode até acontecer, na família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo, priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Olá, querido. Bendito seja o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós falamos sobre a defesa de fé, né? Falamos ontem sobre essa sobrevivência, sobre uma luta diferente, não contra a carne e sangue, mas contra espíritos, contra potestades, contra dominadores desse século. E vimos a importância da nossa consciência. Além da leitura bíblica, está a nossa consciência em estarmos apresentando, por meio da nossa vida, os princípios da palavra de Deus. Soren Kierkegaard, ele dizia o seguinte, que há duas maneiras de ser enganado. Uma maneira é acreditar naquilo que não é verdade. E é muito interessante, porque desde os essênios em Qumran, a tendência de conceber a missão em termos de um combate entre exército de Cristo e o exército do inimigo de nossas almas existe. Falamos sobre, do 1º ao 3º século, o termo soldado era sinônimo praticamente do cristão que tinha um comportamento fiel em meio a um padrão social totalmente corrompido. E é muito interessante o texto que lemos como base, o texto de 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, que diz que viria um tempo que as pessoas apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a demônios, e nós vimos que isso não está longe de nós. Se formos olhar o texto, o apóstolo Paulo, ele está tornando específico esse problema da igreja em Éfeso, porque ele está refutando um problema imediato causado pelo falso ascetismo. E aí, quando nós vamos trazer para os nossos dias ascetismo e hedonismo, conceitos opostos, enquanto o ascetismo ele prega a negação dos prazeres mundanos e carnais, o hedonismo é uma filosofia que diz ser a busca pelo prazer o único propósito de vida. E Paulo vai atribuir essa apostasia deliberada de alguns ao fato de darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando lemos o livro A Vida da Razão, de Burke, ele diz o seguinte, que aqueles que não podem recordar o passado, eles estão condenados a repeti-lo. E aí, se formos olhar para a nossa vida, essa vida de defesa
da fé, essa vida de princípios, de valores, nós vamos entender que nós precisamos sim olhar para trás para não reproduzirmos os mesmos erros no presente. Mas também, muitas vezes, nos esquecemos dos acertos que nos trouxeram até aqui. Eu penso, querido, que chegou o momento de nós olharmos para dentro, olharmos para trás como sinal de maturidade, porque nós crescemos ouvindo que quem olha para trás vira estátua de sal, é para frente que se anda, mas a pessoa sábia, ela sabe trilhar os caminhos da vida e tirar proveito dos erros e dos acertos. Ao mesmo tempo que não é novo, que a verdade é imutável e eterna, também as mentiras não são novas. E quando nós vamos falar de doutrina, nós estamos falando de algo preparado para combater a heresia, algo preparado para combater a heresia não somente no passado, hoje, mas em qualquer tempo. Porque o herege é aquele que tem uma mente original, que pensa por si mesmo, rejeita credos, rejeita dogmas. A heresia é aquilo que, por acaso, subverte, desestabiliza, destrói o núcleo cristão como um todo. É uma tentativa fracassada rumo à ortodoxia. Paulo está dizendo que a confusão começa porque as pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a demônios. Eu quero orar com você, quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, que você possa meditar na palavra de Deus, que você continue sendo um soldado de Cristo. E amanhã, na nossa devocional, nós vamos então tratar esses espíritos. Quais espíritos o apóstolo Paulo está falando nesse contexto bíblico? Amém? Vamos orar? Senhor, abençoa os meus irmãos, derrama sobre eles a tua paz, a tua glória, o teu favor. Que o nome de Jesus seja exaltado em todos os momentos da nossa vida, que não venhamos a dar, ó Deus, ouvidos a filosofias vãs, que não venhamos a nos perder no meio do caminho, mas que possamos, ó Deus, no nome de Jesus, trilhar pautados na palavra de Deus. A tua palavra é a verdade, ó Deus, e vivermos uma vida íntegra, ó Deus, diante de ti. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.